Notícias do dia. Ano 6, número 1915. Dia 16 de fevereiro de 2022, quarta-feira. Dia do repórter. Temperatura mínima de 22 graus, máxima de 30 graus, Florianópolis, Santa Catarina. Valor do dólar comercial, em baixa, R$ 5,18. Valor do euro, em baixa, R$ 5,88. Índice Bovespa, em alta, 0,82%, 114.828 pontos. Valor do Bitcoin, em alta, 2,74%, valendo R$ 228.585,05. Presidente Jair Bolsonaro desembarca na Rússia, em Moscou, nesta quarta-feira, dia 16. Bolsonaro tem reunião bilateral com o presidente Vladimir Putin, apenas com a presença de intérpretes. Na ocasião, eles devem fazer uma declaração conjunta. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, lançou, nesta terça-feira, dia 15, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, edital para desenvolvimento de um protótipo de foguete de capacitação e treinamento. O edital prevê recursos não reembolsáveis de subvenção econômica no valor de R$ 8 milhões, oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. A Justiça Militar da União condenou nesta terça-feira, dia 15, a 14 anos e 6 meses de prisão o sargento da Aeronáutica Manuel Silva Rodrigues por tráfico de drogas. O militar foi flagrado com 37 quilos de cocaína pura em Sevilha, na Espanha, ao desembarcar de uma aeronave militar, em 2019. Tribunal Superior Eleitoral formaliza acordo com 8 redes sociais para combater desinformação. Plataformas como TikTok, Facebook e Instagram anunciaram que seguirão com a exclusão de publicações nocivas. O Twitter, por sua vez, demonstrou postura mais cautelosa. Polícia Federal deflagra Operação Caribe Amazônico para reprimir garimpo ilegal no Rio Tapajós. Operação ocorre durante toda a semana e conta com a participação do IBAMA, FUNAI, PRF, Força Nacional de Segurança Pública, Marinha, Exército, FABBOP. Polícia Federal deflagra operações Turf e Brutum contra o tráfico internacional de drogas no Rio de Janeiro. As ações ocorrem, de forma simultânea, em 5 estados e 3 diferentes países. Conforme o último boletim epidemiológico diário divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil registra 27.659.052 casos acumulados de Covid-19 e 639.689 óbitos com suspeita ou confirmação da doença. Do total de casos confirmados, 24.252.534 pacientes se recuperaram da doença e há 2.766.829 pessoas com casos ativos em acompanhamento por profissionais de saúde. Total de doses aplicadas no Brasil, segundo dados disponibilizados pelo Ministério da Saúde, 374.930.715. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, aprova primeiro lote de vacina 100% brasileira contra a Covid-19. Imunizante é resultado de contrato de transferência tecnológica entre a Fiocruz e o consórcio formado pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, suspende venda de autoteste do laboratório Mendrix. A agência autorizou a comercialização de autotestes no dia 28 de janeiro. Entretanto, só podem ser vendidos e anunciados produtos que obtiveram o registro na agência. Estudo avalia se substância contida em vieiras pode combater metástase. Testes pré-clínicos e clínicos são os próximos passos do estudo, conduzido por pesquisadores da UFRJ, da UERJ e do Instituto Senai de Inovação em Biosintéticos e Fibras. Busca valores esquecidos em bancos tem quase 60 milhões de consultas, cerca de 11,2 milhões de pessoas e empresas têm saldos a resgatar. IGP-10 tem inflação de 1,98% em fevereiro, diz FGV, com o resultado de fevereiro. O IGP-10, que é um indicador nacional medido pela Fundação Getúlio Vargas, acumula taxas de 3,80% no ano e de 16,69% em 12 meses. Inflação desacelera para todas as faixas de renda em janeiro, diz Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. As famílias de renda alta registraram a menor taxa de inflação no período. O segmento que apresentou a maior inflação em janeiro deste ano foi o das famílias com renda muito baixa. Grupo de alimentos e bebidas foi o principal foco da inflação. Dólar comercial fecha R$ 5,18, com tensão menor na Ucrânia. Moeda norte-americana encerrou esta terça-feira, dia 15, vendido a R$ 5,18. Com recuo de menos 0,72%, a cotação chegou a abrir próxima da estabilidade, mas recuou com a abertura dos mercados externos. Sorteio de hoje da Mega Sena pode pagar prêmio de R$ 12 milhões. Morre o jornalista e cineasta Arnaldo Jabor,
Aos 81 anos, o cineasta, cronista e jornalista estava internado desde o dia 17 de dezembro, no Sírio-Libanês, na capital paulista, após sofrer um acidente vascular isquêmico, AVC. Pia convoca 3 jogadoras na véspera da estreia em torneio da França. Foram chamadas a atacante Ludmila do Atlético de Madrid, a meia Ana Vitória do Benfica e a zagueira Lauren, Madrid CFF. Nesta quarta-feira, dia 16, o Brasil estreia às 14 horas contra a Holanda. Hugo Calderano inicia disputa por vaga na final da Champions League, defendendo o Fakel Gazprom Orenburg, Rússia. Mesatenista brasileiro inicia nesta quarta-feira, dia 16, o duelo de ida das semifinais do principal torneio europeu de clubes. Após 27 anos, Williams lança carro de Fórmula 1 sem homenagem a Ayrton Senna. A Williams decidiu remover os logos que homenageiam o piloto brasileiro Ayrton Senna de seus carros a partir desta temporada, rompendo com o passado e embarcando em uma nova era. Tricampeão da categoria morreu em 1994 durante prova em Imola, na Itália. Rússia anuncia a retirada de parte das tropas da fronteira com a Ucrânia. O país anunciou em comunicado nesta terça-feira, dia 15, que o governo decidiu retirar algumas tropas militares da fronteira com a Ucrânia. Entretanto, algumas missões ainda estão em andamento e serão mantidas. OTAN expressa otimismo prudente sobre a Ucrânia após anúncio russo de retirada parcial de tropas. Secretário-geral da Aliança Militar afirma que ainda não há sinais concretos de desescalada da tensão na fronteira ucraniana. Ministério da Defesa da Ucrânia e bancos estatais do país sofrem cyberataque. Autoridades ucranianas não descartam que a ação tenha sido executada por criminosos da Rússia diante da tensão entre as duas nações. Cuba condena 20 pessoas que participaram dos protestos de julho. A Justiça de Cuba condenou por sedição 20 manifestantes que participaram dos protestos contra o governo comunista em 11 de julho do ano passado. De acordo com a agência France Presse, as penas variam de 5 a 20 anos de prisão. É a primeira sentença conjunta pelo crime de sedição proferida no país. França aposta em drone militar inspirado no movimento dos pássaros. O Biofly poderá planar, bater as asas e pairar. Uma combinação inexistente em aeronaves de asas fixas e rotativas. Canadá ameaça bloquear contas bancárias de manifestantes. A estratégia do primeiro-ministro Justin Trudeau é asfixiar o movimento para acabar com os protestos, inicialmente puxada pelos caminhoneiros. A mobilização contra a obrigatoriedade da vacina agrupa outras categorias, como ex-policiais, veteranos do exército e desempregados contrários às medidas restritivas. Nova York despede quase 1,5 mil funcionários não vacinados. É a primeira onda de desligamentos nos Estados Unidos em virtude da não vacinação contra a Covid-19. Elizabeth II retorna ao trabalho após risco de contágio por Covid-19. Príncipe Charles e sua esposa testaram positivo para a doença 2 dias após se encontrarem com a rainha. De volta à escola aos 98 anos, keniana dá exemplo para as próximas gerações. Priscila Sitienei também sonha em seguir uma nova carreira e mostra que nunca é tarde para voltar a estudar. Eventos históricos do dia. Em 1867, abertura ao tráfego da primeira ferrovia do estado de São Paulo, a São Paulo Railway. Em 1867, inauguração da primeira Estação da Luz, em São Paulo. Em 1918, Conselho da Lituânia aprova por unanimidade o Ato da Independência, declarando a Lituânia como um estado independente. Em 1937, Wallace Carothers recebe uma patente dos Estados Unidos para o nylon. Em 1961, Programa Explorer, programa de exploração espacial desenvolvido pelos Estados Unidos, o Explorer 9, satélite de pesquisas terrestres, é lançado. Em 2005, entra em vigor o Protocolo de Kyoto após a sua ratificação pela Rússia. Em 2018, Governo do Brasil decreta intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro, pela primeira vez sob a vigência da Constituição de 1988. Essas são algumas notícias do dia. Se você gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo para que as notícias cheguem em mais pessoas. Deixe também o seu like e se inscreva no canal para receber as notícias diariamente. Ative o sininho para receber notificações de quando um vídeo for postado. Obrigado por assistir até o final, e até o próximo vídeo.